Hoje nós vamos falar sobre autismo infantil ou, como tem sido mais falado atualmente, transtornos do espectro autista. Logo após a vinheta, eu vou falar um pouquinho para você sobre autismo. Autismo é uma doença com diagnóstico clínico, não há exames laboratoriais para diagnosticar, que nós observamos na criança desde cedo algumas alterações de comportamento, de linguagem e de interação social. É muito importante que os pais, junto com o acompanhamento pediátrico mensal, prestem atenção no desenvolvimento do seu bebê. Porque nós temos os saltos do desenvolvimento, o desenvolvimento normal por idade. Eu tenho vídeo sobre isso, eu vou deixar a descrição aqui para vocês. E as crianças e os bebês como um todo, eles têm mais ou menos um comportamento de interagir, de olho no olho, de sorriso social. E a gente começa a perceber isso muitas vezes em torno dos 6 meses. O que acontece é que, na maioria das vezes, esse diagnóstico ele é tardio, ele é em torno de 3 anos de idade, 4 anos. E quanto mais cedo, entre 1 e 2 anos, a gente conseguir perceber e diagnosticar a nossa criança com autismo ou com transtorno do espectro autista, mais cedo nós começaremos os estímulos e melhor essa criança desenvolverá. Quando nós suspeitamos de autismo? É um bebê que vinha desenvolvendo muitas vezes relativamente bem e ele regride. Ele para de sorrir, ele para de encarar a gente. A interação facial dos bebês é muito importante. Ele para de atender quando a gente chama, ele não presta atenção. O que é importante nessa situação? Nós sempre temos que ter avaliação de oftalmologista e otorrino também, porque às vezes a gente acha que a criança tem um atraso, mas é porque ela não enxerga ou não ouve bem. Eu, como pediatra, já passei por isso no consultório. Eu tinha um bebezinho lindo que não interagia. E eu pedi para o oftalmologista avaliá-lo. Ele passou a usar óculos e o mundo ficou lindo para ele. Ele passou a interagir. Nós temos que ter atenção para evitarmos confundir com algum problema orgânico que pode acontecer nas nossas crianças. Outra coisa muito importante é o relacionamento social. As crianças autistas, elas não gostam de se relacionar, elas não gostam que a gente toque, elas não gostam de abraços e beijos, elas não focam e não fixam na mãe na hora da amamentação, que é aquele momento da interação super importante, olho no olho. Então, são sinais de alerta que a gente deve prestar atenção. É muito comum os autistas terem repetição de movimentos nas brincadeiras. Então, é aquela criança que só brinca de rodar a roda, de rodar o relógio, que enfileira todos os brinquedos o tempo inteiro. Vejam só, é normal criança gostar de roda, é normal criança enfileirar brinquedo, é normal gostar do ventilador. O problema não é esse, é quando a criança não aceita outra coisa e só quer fazer esse tipo de movimento. É aí que nós devemos estar alertas. Muitas vezes essas crianças têm uma fala pobre. Elas às vezes falam poucas palavras, repetem poucas palavras, elas não balbuciam, não vocalizam. Então a intervenção da fonoaudióloga também é muito importante. O pediatra, na consulta médica, ele deve estar atento a todo o desenvolvimento das crianças. E, normalmente, em conversa com a família, é quando ele pode suspeitar que essa criança pode ter autismo. Tem alguns questionários que nós fazemos naturalmente com perguntas para as famílias e a gente consegue perceber se a socialização, interação, fala, vocalização, comportamentos agressivos que muitas vezes podem aparecer, e aí a gente deve encaminhar para o especialista avaliar. Nós temos o neurologista, o psiquiatra e a equipe interdisciplinar que vai trabalhar junto conosco estimulando essa criança, que é
fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional. Muitas crianças trabalham equilíbrio também com ecoterapia. E escola. Nós precisamos de inclusão nas nossas escolas. Essas crianças começam devagarinho a conviver, a interagir de acordo com os estímulos feitos. O que eu digo para vocês é: estimulem suas crianças. Em muitos poucos casos a gente usa medicamento, só com estrita indicação mesmo, geralmente o neurologista ou psiquiatra que orientam. E o importante é que elas se sintam acolhidas, amadas e estimuladas o tempo todo, para que elas possam crescer com saúde. Esse tema é um tema muito importante, nós todos devemos estar atentos. Se você tiver alguma dúvida ou quiser deixar algum comentário, é só você deixar que eu estou às ordens. Obrigada.